Atenção, o evento já vai começar. Sejam bem-vindos à RA SIC Caxias. O tema dessa edição é Porto Meridional, Oportunidades e Desenvolvimento para o Rio Grande do Sul. E damos boas-vindas ao nosso palestrante, o senador Luiz Carlos Reins. Lembramos que as palestras das RAs ficam disponíveis em nosso canal no YouTube. Agora, nos telões, as marcas patrocinadoras e apoiadoras da RA SIC Caxias. Senhoras e senhores, peço atenção. E convido ao palco para a saudação o presidente da SIC, Celestino Oscar Louro. Um bom dia muito especial ao nosso senador Luiz Carlos Reins, nosso palestrante do dia de hoje. Bem-vindo à nossa casa, obrigado por escolher estar aqui conosco. Nosso prefeito Adilode Domênico, representando a Câmara de Vereadores, vereador Alexandre Bortola. Também presentes aqui conosco, o Adilson Oliveira da Silva, o Daniel Kuhl e o André Busnello, que são lá do Porto Meridional. São executivos do Porto Meridional. Aos ex-presidentes aqui da nossa casa, à imprensa e a cada um das senhoras e dos senhores que também escolheram estar conosco nesse final de manhã de hoje. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição da nossa tradicional RA, um espaço de proposição e valorização das iniciativas que impactam diretamente no desenvolvimento da nossa Serra Gaúcha e de todo o nosso Rio Grande do Sul. É com grande satisfação que nós recebemos no dia de hoje, mais uma vez, aqui na nossa casa, o senador Luiz Carlos Reins. Alguém que, além de senador, é um legítimo representante dos gaúchos no nosso Congresso Nacional. Tem demonstrado, com frequência e firmeza, o quanto valoriza a nossa Caxias do Sul e toda a região da Serra. Aliás, vale lembrar que no início da sua campanha para senador, uma das primeiras entidades que o senador, então candidato Reins, visitou aqui na região foi a nossa SIC, o que nos enche de orgulho e de alegria. Senador, a sua presença constante nas pautas que envolvem a Serra é notada, é reconhecida e é respeitada por todos nós. O senhor é, sem dúvida, um dos parlamentares mais atuantes nas causas que nos movem. O aeroporto da Serra Gaúcha, o terminal rodoviário ferroviário de Vacaria, o nosso Parque Nacional Aparatos da Serra, além de tantas outras pautas e demandas para o desenvolvimento do nosso Estado. O seu gabinete, lá em Brasília, é uma embaixada no Senado Federal
para tantas e tantas entidades empresariais de toda a nossa região. Hoje, o tema que nos reúne é estratégico e de futuro, o Porto Meridional de Arroio do Sal. Para nós, aqui da SIC Caxias, essa não é apenas uma simples proposta de logística. É uma ferramenta concreta de desenvolvimento para todo o nosso estado do Rio Grande do Sul. E aqui eu faço questão de reforçar algo que nós temos falado de forma recorrente. Não se trata de uma competição entre portos. Não é uma questão de ou, é uma questão de e. Nós queremos o Porto do Rio Grande cada vez mais forte. Nós queremos todos os portos de Santa Catarina, por exemplo, cada vez mais dinâmicos, mas nós queremos também o nosso Porto Meridional se somando a toda esta rede. O que defendemos é um sistema logístico eficiente, descentralizado e voltado ao crescimento das diferentes regiões de todo o nosso estado. A Serra Gaúcha, com a sua força produtiva, industrial e exportadora, precisa sim de alternativas logísticas que nos tornem mais competitivos naquilo que nós tão bem aqui produzimos. A proximidade com o litoral norte é uma oportunidade de transformação e o Porto Meridional representa tudo isso. Meus caros, eu também aproveito nesse momento para compartilhar com todos vocês uma conquista institucional que muito nos orgulha. A SIC Caxias foi reconhecida, na segunda-feira que passou, entre as 5 entidades empresariais mais influentes do Rio Grande do Sul na pesquisa Marcas de Quem Decide 2025. É um reconhecimento que reflete um trabalho coletivo de muitos dos senhores que estão aqui. Reflete a credibilidade construída com diálogo e com coerência nas posições que nós defendemos no nosso dia a dia. Muito obrigado e uma boa RA a todos. Senhoras e senhores, na vitrine RA de hoje temos a participação da associada Hidráulica Solutions. A Hidráulica Solutions é uma empresa referência em soluções hidráulicas para diversos setores da indústria, reconhecida pela tecnologia, eficiência e qualidade de seus produtos e serviços. Com uma equipe altamente qualificada, oferece atendimento ágil, suporte técnico especializado e projetos personalizados. Seu compromisso é impulsionar a produtividade, a inovação, sempre com excelência e confiabilidade. A empresa organizou um sorteio especial. O ganhador que vai retirar o brinde no final da RA é Cláudio Luiz Pessoa de Oliveira. Parabéns. Com o compromisso de valorizar e fortalecer o associativismo, a SIC Caxias retoma uma importante iniciativa para dar visibilidade às novas empresas associadas à entidade. Hoje, damos boas-vindas às empresas que se associaram à SIC nos meses de janeiro e fevereiro de 2025. Convidamos os representantes das empresas para uma foto no palco. Da empresa Ativar Apoio Administrativo, Bioslívia Saúde e Estética, Forte Indústria de Acessórios Automotivos, LR Investimentos, Matrizaria Cardoso, Million Consórcios e Serviços, Nefi Estúdio, QSL Administrações e Participações, RC Moldes e Injetados, Rodoviário Bedim, Sul Pneus e Zinga Digital. Convido representantes dessas empresas ao palco, juntamente com o nosso presidente Celestino, nosso vice-presidente de indústria, Rubem Bisi, nosso vice-presidente de serviços, Eduardo Miquelin,
Presidente do Conselho Superior, seu Nadir Risse, e o presidente do Conselho Deliberativo, José Valtuir de Almeida. Senhoras e senhores, no dia 21 de março, foi lançado o Plano de Inteligência Climática para Caxias do Sul, um projeto inovador realizado pela SIC Caxias por meio da Diretoria de Agronegócios, com apoio da Sicredi Pioneira e Tecnologia Elísios. Confiram o vídeo deste importante projeto. Nos últimos anos, o clima tem se tornado cada vez mais imprevisível. Chuvas torrenciais, secas inesperadas e geadas intensas. A população sente as consequências e os produtores rurais sentem diretamente os danos na produção. Investir em tecnologia é fundamental para garantir segurança e produtividade em meio às adversidades do clima. O Plano de Inteligência Climática para Caxias do Sul é um projeto inovador realizado pela SIC Caxias com o apoio da Sicredi Pioneira e Tecnologia da Elísios. Com a instalação de 8 estações meteorológicas que vão mapear o clima do nosso município, os produtores rurais caxienses poderão acessar os dados e alertas meteorológicos, tomando decisões mais assertivas, evitando perdas e reduzindo custos. Além disso, estas informações disponibilizadas para a Defesa Civil, órgãos públicos e instituições contribuirão para as ações de proteção climática para toda a população. O clima pode ser imprevisível, mas com inteligência climática nós conseguimos nos antecipar e agir. Acesse o Plano de Inteligência Climática no site da SIC Caxias e cadastre-se para receber as informações. Na última segunda-feira, dia 24 de março, a SIC foi mais uma vez reconhecida no cenário empresarial gaúcho. A entidade conquistou posição na categoria Entidade Empresarial da pesquisa Marcas de Quem Decide 2025, promovido pelo Jornal do Comércio. Segundo os dados apresentados no evento, a SIC configura entre as 5 entidades mais lembradas do Rio Grande do Sul, com 4,25% das menções espontâneas, e também aparece entre as preferidas dos entrevistados, configurando ao lado de instituições como Fiergues, Federasul, CDL Porto Alegre e FEComércio. O evento Marcas de Quem Decide está em sua 27ª edição e é referência em mensurar a presença e a influência das marcas no Rio Grande do Sul. A cerimônia reuniu autoridades e representantes de empresas e instituições de todo o estado. Confira o vídeo dos melhores momentos. Antes de iniciarmos nossa palestra, orientamos que as perguntas sejam realizadas pelo aplicativo Slido. Você pode acessar a ferramenta escaneando o QR que está exibido em suas mesas e no telão. Solicitamos silêncio durante a palestra para melhor aproveitamento do conteúdo. E para que possamos ouvir mais sobre o Porto Meridional, convidamos ao palco da RA SIC Caxias, senador Luiz Carlos Reins. Bem-vindo. Bem, bom dia, prazer estarmos novamente aqui na SIC Caxias. Saudar o presidente Louro, que está organizando essa reunião, o BAMP, da SIC Serra, e hoje é o Zorteia, que já está assumindo a SIC Serra, mas o BAMP e o Louro, que organizaram essa reunião sobre uma importante ferramenta para o Rio Grande do Sul, mas especial para a Serra Gaúcha. E aqui a apresentação, levantar aqui o Adilson. Pode levantar, Adilson. O Adilson é um dos sócios do empreendimento
é uma incorporadora, uma empresa em Xangri-Lá, o André Busnello, onde está o André, é o advogado da empresa, e o Dr. Cole, representante nesse ato, pode levantar, a empresa DTA Engenharia, que está fazendo o projeto do porto, que é a empresa com maior expertise em portos e hidrovias do Brasil. Saudar também o prefeito Adiló, obrigado. O Néspolo estava ali, não sei se ainda permanece, obrigado também o Néspolo, que participou conosco da reunião. E o Bortola, em nome dos vereadores, né, da Câmara de Vereadores, presente também conosco, e aos empresários de Caxias e da região que estão presentes. Ponto importante, você sabe, na logística, um dos itens mais caros hoje é o custo logístico que nós temos no Rio Grande do Sul, por falta de rodovias, ferrovias, hidrovias, pontes, portos e aeroportos. E aqui nós temos uma ferramenta, né, que vai ajudá-los. Há um bom tempo nós temos trabalhado esse tema. Ao Bise aqui, que já tem acompanhado há bastante tempo, o Astor, enfim, em nome do MOB Caxias, né, que está presente aqui, o Postiglione. Então, o MOB, a SIC, já tem acompanhado essa questão já há um bom tempo. E hoje, nós vamos aqui para apresentar a vocês as últimas notícias sobre o Porto do Arroio do Sal. Para que vocês possam ter uma noção, é um assunto muito antigo. Dom Pedro, 1870, contratou engenheiros espanhóis para fazer um estudo aonde seria o melhor local para um porto no Rio Grande do Sul. O que ele pediu aos engenheiros? Entre Santos, São Paulo e Montevidéu, Buenos Aires, onde é que é o melhor local no Rio Grande do Sul para um porto? 1870, e já deu no local que nós temos hoje, que hoje é Arroio do Sal, chamado Porto Meridional. Getúlio Vargas, quando presidente, lá nos anos 50, também tinha dois projetos. Os alemães tinham um projeto e os ingleses tinham um projeto. E o Dr. Carrion, que é o pai dessa ideia, me falava entusiasticamente desse projeto. Infelizmente eu não pude estar presente, mas a homenagem ao Dr. Carrion, eu peço então uma salva de palmas, é quem trouxe essa ideia. Para que nós chegássemos onde chegamos hoje. Jogava Brasília e Bélgica em 2018, ele foi falar comigo, eu era candidato ainda ao governo do estado do Rio Grande do Sul, se eu comprava a ideia desse projeto. Ele ficou 2 horas conversando comigo, eu não assisti o Jogo do Brasil, mas o importante é que deu certo. Eram 2 aficionados, ele que era o autor, o dono da ideia, e eu que comprei a ideia com ele. E logo depois, Bise, Astor e demais, a SIC Serra, a SIC Caxias Serra e também o MOB Caxias foi fundamental e ajudou, entrou no projeto desde o início, e nós chegamos hoje onde chegamos. Então, de uma ideia podia ser maluca, hoje é uma realidade. E o Rio Grande do Sul, para vocês entenderem, é o maior investimento que hoje terá no litoral norte do Rio Grande do Sul, depois da Freeway. Quem conhece as praias sabe que a Freeway foi o maior investimento que nós tivemos lá, e hoje será o Porto de Arroio do Sal, que vai servir muito para a Serra Gaúcha. O polo de vocês, metal mecânico, moveleiro e outras demandas para importar ou exportar, o custo de vocês diminuirá muito em função dessa ferramenta que vai ser disponibilizada para o Rio Grande do Sul e, em especial, para a Serra Gaúcha. Nós já tivemos com o pessoal do setor fumageiro, que exporta todo o fumo. O Brasil é o maior exportador hoje de fumo do mundo e sai tudo por Rio Grande. Na hora, pela nossa posição, eles veem custo. Qual é o custo para levar para Rio Grande? Qual é o custo que eu vou levar para Arroio do Sal? Logicamente, quando pega essa distância, você vai ver. É uma ferramenta nova, moderna, um porto totalmente privado, que não tem dinheiro público, não tem nenhum recurso federal, nenhum recurso estadual para a obra em si. O Adilson, seus sócios, serão os responsáveis por montar essa equação financeira.
E para vocês aqui da Serra Gaúcha entenderem, nós fomos convidados alguns meses atrás para estarmos em Chapecó. A cooperativa Aurora, que é uma das maiores empresas na produção de frango e suíno e exportação de frango e suíno, Santa Catarina tem 7 portos funcionando, 7, vai construir mais 3, e nós estamos a recém no segundo Rio Grande do Sul. Eles quiseram conhecer o nosso projeto, e o Neivor Cantão, que é o presidente da Aurora, diz: Heinz, para nós é importante. 1 centavo num quilo de frango é muito dinheiro pelo que nós exportamos. Então nós temos total interesse. Veja, Santa Catarina com 7 portos, uma empresa catarinense que exporta por Itajaí, fez as contas, vocês são privados e o nosso porto Itajaí é público. O que ele enxergou? Então é o recado que eu deixo a vocês, que alguém de fora do estado está enxergando isso. Abraçamos a ideia, o Adilson entrou depois, a DTA entrou depois no processo, mas hoje é uma realidade, um grupo de empresários. Quando fala assim, o porto dos russos, ninguém sabe quem são os russos. O porto não sei do que, ninguém sabe quem é o porto. Aqui tem um dono, que é o empreendedor gaúcho. Os outros sócios, quantos são ao total, André? 5, 6? 6, né? 6 empreendedores iguais ao Adilson, que resolveram bancar a ideia, estão hoje com esse processo, agora saindo a licença da FEPAM, que depois o COU vai explicar para vocês, está resolvido o assunto para poder montar a equação financeira. E um ponto que depois eu quero que vocês possam também questioná-los, é como é que fica a modulagem do porto, como é que ele vai funcionar para vocês poderem também questioná-lo, assim como o setor fumageiro, na hora de ora, para nós interessa diretamente esse porto. Também os acessos. Nós temos hoje a Rota do Sol, que é um dos acessos ao porto. Nós temos a Freeway, que é um dos acessos ao porto. Nós temos uma estrada que liga Santo Antônio da Patrulha em direção a Novo Hamburgo, que é outro acesso ao porto. Então tem várias estradas que levam ao porto, estradas que já existem. Saudar aqui o representante do deputado Issur, pode levantar, que também tem apoiado o nosso projeto. Vi aqui um representante do deputado Marcon, também, que estava tirando uma foto aí, obrigado também do deputado Marcos Vinícius, é o Marcon, obrigado também pela presença. Então nós temos trabalhado essa questão para que nós possamos ter essa ferramenta. Então a gente se dedica a esse tema desde 2018, e hoje é uma realidade para o Rio Grande do Sul. Esse investimento importante que vai nos baixar o custo logístico. Se eu tenho problema de estrada, rodovia, ferrovia, enfim, aqui tem uma ferramenta que vai ajudar o Rio Grande do Sul a desenvolver. Vocês que são empresários aqui da Serra sabem o que é vocês terem uma ferramenta mais barata, para não levar para Rio Grande, uma distância mais barata, ou não levar para Santa Catarina, essa opção que vocês terão aqui no Arroio do Sal. Depois o COU e o Adilson vão falar, vocês podem questioná-lo. Eu lamento que eu tenho que sair, tenho que estar às 4 horas no aeroporto, arrumei uma carona no aviãozinho de Novo Hamburgo, que me leva até Novo Hamburgo, e depois eu vou de carro para chegar às 4 horas no aeroporto. Então, agradecer ao garçom, meu nome do senhor ali, como é o teu nome, tchê? O Giovanni, viu, Adiló? Me tocou a salada logo, como entrada aqui, já parte do meu almoço eu consigo. Obrigado a você, Giovanni, que eu vou ter que sair sem poder almoçar com vocês. Eu acho que o ponto importante, o recado é esse aí, né, para que vocês tenham noção dessa ferramenta que vai estar disponível para o Rio Grande do Sul, em especial para a Serra Gaúcha. Eu acho que vocês têm que levar essa ideia ao setor metal mecânico, moveleiro, enfim, todos os segmentos que demandam importação e exportação. Vocês vão ter um porto moderno, ágil e privado. Você sabe o que é o privado e o público. Aqui é um porto privado que vai acontecer no Rio Grande do Sul, pertinho aqui da Serra Gaúcha. Também um outro recado, tivemos com o prefeito Adiló aqui, o Nespro, alguns secretários, e já acertamos, viu, ao Zorteia, que é presidente da SIC Serra, e ao Louro, da SIC Caxias, fazemos uma demanda
eu, senador Mourão e Paim, vamos encaminhar um pedido ao ministro Rui Costa para garantirmos os recursos para o aeroporto da Vila Oliva, que é o aeroporto da Serra Gaúcha, e também do Vale das Hortênsias. Então, esse é um detalhe que já combinamos agora com o prefeito Adiló. Vamos fazer esse encaminhamento e garantirmos os recursos para que o mais rápido possível, ele que já conseguiu, do parte do governador do estado, o compromisso da ponte e das estradas, dos acessos que ligam Caxias, Vila Oliva e Vila Oliva em direção a Gramado. Acertado isso, que já está acertado com o estado, que o Adiló conseguiu, agora nós buscarmos o recurso. Também outra ferramenta muito importante para vocês, aqui da Serra Gaúcha, ter um aeroporto mais ágil, mais moderno, porque o Cartegiani, você sabe, tem as suas limitações. A Serra merece, Caxias merece um aeroporto do porte que está sendo planejado, o aeroporto de Vila Oliva. Então, também é um compromisso nosso sobre esse assunto. Já tem se trabalhado na questão das ferrovias. Aqui o MOB trabalha muito, o vice-governador está ligado nesse assunto, que é uma ligação, um polo, um terminal do aço em Vacaria, que ligaria Vacaria com relação à Serra Gaúcha. Está andando, agora na própria renovação da Rumo, que é um outro assunto, é que também se trabalha esse tema, para que possa existir uma saída também ferroviária. Mas igual essa ideia do porto, que podia ser um sonho em 2018 e hoje é uma realidade em 2025, que nós estamos aqui agora, em função desse trabalho, o Carrion, eu e o grupo realizamos, aparece também conosco um dos sócios do projeto, da Metasa, o Antônio Roso, lá de Marau, Passo Fundo, e o Antônio me apresenta o pessoal da Universidade de Passo Fundo, que está ligando o pessoal de uma empresa ligada aos espanhóis, mexicanos e chineses. Pasmem, mas pode ser uma realidade. Fazer uma ferrovia nova que vai ligar Arroio do Sal, Gramado, Caxias, Passo Fundo e Santa Rosa. Pode ser um sonho. Mas como esse porto também era um sonho em 2018 e hoje é uma realidade, escrevam que isso pode dar certo. Pegamos essa ideia maluca e já estamos evoluindo. Já acertamos com o ministro dos Transportes, o Renan, e também o Leonardo, que é o secretário nacional de Ferrovias. Já apresentamos a ideia e teremos uma reunião para melhor discutir com ele de um investimento estrangeiro totalmente privado que possa sair. Esperar dinheiro público do município, do Estado da União, esqueçam. Mas um recurso estrangeiro para uma obra dessa magnitude, pelo que representa o Porto Arroio do Sal, também toda a produção gaúcha hoje, para ligar então Santa Rosa, Passo Fundo, Caxias, Gramado, em direção ao porto, é um sonho que eu estou vendendo hoje para vocês, e que pode ser realidade, que nós estamos trabalhando também essa questão. Portanto, são as informações que eu tinha. Mais uma vez, louro a você, ao BAMP e ao Zortea, que hoje também assume a SIC Serra. Obrigado a vocês todos que vieram hoje aqui para ouvir essa ferramenta que chama-se Porto do Arroio do Sal. E um recadinho, para a gente dizer que não pode se desacreditar das coisas. Estava ali o Caberlon, que é caxiense, e o Adiló repatriou ele, porque estava em Porto Alegre, o prefeito Melo, e o Adiló repatriou ele para Caxias, conversando sobre as enchentes. Eu estava de licença 4 meses, mas a gente que é um alemão, que tem os alemães aqui também, ou italianos são teimosos, a gente não deixa de trabalhar. Abraçamos uma ideia para fazer a proteção de Porto Alegre, Alvorada, Cachoeirinha, Gravataí, Eldorado, todo o Vale dos Sinos, de Canoas, Esteio, Sapucaia, São Leopoldo, Novo Hamburgo, Campo Bom, Rolante, Igrejinha e Três Coroas. E mais o Vale do Caí,
São Sebastião do Caí, Montenegro, Parecia e Harmonia. Já tem hoje, da ação que eu comecei, com o apoio da bancada estadual, aí o deputado Issur me ajudou, o Issur não, foi o Joel, o deputado do PT, como é o Rosseto, a bancada federal nos ajudou, e hoje é uma realidade, tem 6,5 bilhões na conta do governo do estado, desde o dia 15 de dezembro, rendendo juro para fazer essas obras de proteção da Serra não, mas daquela região, com exceção do Vale do Taquari, que não tinha projeto. São projetos que nós detectamos desde o tempo da presidente Dilma Rousseff e o governador Tarso Genro. 4 empresas gaúchas, Mari que é da construção civil, tinham projetos. Quando se buscava holandeses, 4 empresas gaúchas com projeto pré-pronto, 2 com licença da FEPAM, chama-se Arroio, Feijó e Dourado, e nós conseguimos desencravar esse processo parado há 7 anos, e hoje é uma realidade para proteger toda aquela região, com exceção do Vale do Taquari, que foi a região mais atingida. Então, dá para acreditar nas coisas, quando a gente quer fazer, se consegue fazer, trabalhando para que se consiga melhorar a situação do nosso estado. É mais uma informação para vocês que nós fizemos, né? Mas hoje, o assunto aqui para vocês é o Porto Arroio do Sal. Agora o Adilson, o Col, não sei quem é que vai falar. E me desculpe, que eu tenho que sair do ligeirão. Que hora é, Bibi? Então, Giovanni, se o Giovanni me trouxer o almoço, até 1h eu posso almoçar. Peço para o Giovanni trazer a minha marmitinha ali, que eu vou comer o almoço, enquanto o Adilson e o Col possam falar, mas agradecer a vocês que vieram, e a importância que vocês possam entender, e já comece a se agilizar, porque isso aqui é um porto que é uma realidade, entendeu? É uma realidade que vai acontecer no estado do Rio Grande do Sul, porque quando se quer as coisas acontecem. Então, um abraço a vocês todos, obrigado ao Col, ao Busnello e aqui ao Adilson, está à disposição de vocês, e também o meu gabinete. Onde é que está o Sirena? Parabéns, Sirena, pelo projeto que vocês estão tocando. O empresariado está tocando um projeto extremamente importante com relação aos dependentes químicos e outras pessoas de rua, de alta vulnerabilidade. Vou me empenhar para que a gente possa ajudá-los nesse projeto também. E contem com a gente para as demandas que tiver, tá bom? Obrigado a vocês. E pedir o meu almoço, que eu como rapidinho antes que eu possa sair. Um abraço a vocês e à disposição. Se alguém tiver alguma pergunta que eu possa responder, à disposição. Se não, passo já para os seguintes. É o Col? Pode passar aqui, Col. Obrigado. Eu convido, então, o diretor comercial do Porto Meridional, Adilson Oliveira da Silva, e o Daniel Cole, que é diretor de desenvolvimento de negócios da DTA Engenharia, ao palco para continuar a apresentação. Deixa ele falar. Os dois. Pode pegar mais um. Bom dia, boa tarde já, né? Então, sou o Adilson, da Porto Meridional, faço parte da diretoria. Primeiramente, agradecer pelo espaço, pelo convite, agradecer ao presidente da SICA, agradecer ao senador, que é a nossa locomotiva lá na esfera federal, agradecer pelo empenho, pela dedicação e principalmente pelo comprometimento do senador pelo nosso estado. Cumprimento também o prefeito, os vereadores, representantes das entidades e a todos os outros presentes. Então, Porto Meridional cada dia passa a ser mais realidade, né? Estamos com licenciamento em Brasília, estava lá presente o Col, o André, na reunião no IBAMA, o senador, e foi unânime a nossa percepção do viés do IBAMA, estava o corpo técnico e o presidente do IBAMA, quanto à cabotagem na área marítima, né? Então tem o viés do IBAMA nessa linha. A DTA, o Daniel está representando a DTA, a empresa que a gente contratou para fazer o licenciamento, aprovação e projeto de engenharia do porto. Então nós protocolamos no IBAMA
o projeto de licenciamento, que agora a gente acredita aí que mais uns 90 dias o IBAMA pode apresentar ou pedir complementações. Depois, eu acho que talvez mais uns 90 dias, então, um prazo de 6 meses aí a gente está deliberando para as audiências públicas, né, Cole? É a nossa ideia e eu acho que é o nosso prazo. Quanto ao investimento do Porto, a gente fala sempre em 7 bilhões de investimento, mas o Porto tem 2 modalidades. Também pode ser em torno de 1,5 bilhão, né, Cole? Que pode ser só a parte de infraestrutura e depois a gente fazer parceria com as partes de container e quem vai atracar por lá, gás, combustível, grãos, e aí faz a sua modalidade e monta a sua necessidade. O BN10 já tinha validado o nosso projeto para investimento, nós já fomos procurados pela Arábia Saudita, Fundo Soberano, mas a gente está em busca do Fundo da Marinha Mercante para esse investimento, que é um dinheiro de custo baixo, né? Tem carência para pagar, tem juro baixo e prazo de 20 anos para pagar. Há pouco tempo, o Porto da Bahia conseguiu um recurso lá de 4 bi, e o Porto também, na Bacia da Babitonga, Porto de... A Bacia da Babitonga pegou 1.800 bi, né? Há pouco tempo também. De grãos, só um berço de grãos. E a gente está em busca, em luta de um porto de custo baixo, né? A gente sabe que depois que o canal do Panamá foi aberto o segundo canal, os navios dobraram de tamanho, esses navios não entram em porto de rio. Eles precisam de berço de mar, né? Então a gente está em busca disso, um porto de custo baixo. Além do porto, nós temos a retroárea, né, que a gente tem mais o espaço para as indústrias, quem sabe até um berço num braço do polo metal mecânico aqui de Caxias, né? Então, vou passar para o Cole, que o Cole vai apresentar para vocês o projeto. Obrigado. Obrigado, Adilson. Primeiramente, agradecer o convite, o almoço, em nome aí do presidente Louro. Agradeço. E fazer uma complementação aqui nas informações que o Adilson colocou, de ordem um pouco mais técnica. De fato, investir em infraestrutura no Brasil é um desafio, né? Isso todos sabem bem aqui. Uma série de burocracias a serem vencidas, uma série de dificuldades, mas como foi colocado aqui pelo senador Heinz e pelo Adilson, o Porto, de fato, é uma realidade que não tem mais volta, né? É algo que já está sacramentado. Inclusive, em outubro de 2024, foi consagrado com um contrato de adesão junto à ANTAQ, que é quem a agência reguladora dos transportes aquaviários, hoje responsável pelos portos públicos e os portos privados, né? Então esse foi um marco importante e, na verdade, esse contrato de adesão ele é um atestado, né, de viabilidade técnica e fundiária e econômica e todos os aspectos, a menos da ambiental, que aí de fato tem a tratativa no IBAMA que está sendo conduzida agora. O protocolo foi feito do IARIMA, foi um estudo bastante complexo, né? Dado o pioneirismo desse tipo de empreendimento na região, o IBAMA foi muito criterioso no sentido de estudar todas as estações do ano, fazer os levantamentos de campo, então foi um trabalho bastante robusto aí do ponto de vista de levantamentos de dados, isso fica como legado aí para outros empreendimentos que se vão vir a fazer na região, então foi uma região que foi muito estudada. E eu acho que a mensagem principal é que não foi encontrado nenhum obstáculo intransponível, né? Então a gente atesta, de fato, a viabilidade ambiental do empreendimento. Obviamente que todo empreendimento de infraestrutura portuária, principalmente, ele tem os seus impactos ambientais, está localizado numa área de sensibilidade ambiental, que é uma área de dunas, de praia, de vegetação, mas isso tudo faz parte do empreendimento, faz parte dos estudos, e o que é uma condição necessária para se conduzir um licenciamento nesse nível de sensibilidade ambiental é justamente um decreto de utilidade pública que foi agora recentemente aprovado aí junto ao governo do estado do Rio Grande do Sul, né? Isso deve ser publicado aí nas próximas semanas no Diário Oficial, e esse documento atesta também a questão do viés de utilidade pública, ainda que um investimento 100% privado, né? Não existe recursos públicos no empreendimento, mas você precisa do apoio, tanto do ponto de vista de autorizações regulatórias, também do ponto de vista dessas autorizações e de apoio do governo, no sentido de caminhar aí com relação ao licenciamento ambiental.
O licenciamento ambiental é um caminho também longo, ele é feito em 3 etapas, né? Então, esse estudo ao longo dos últimos 18 meses, que foi protocolado agora, ele vai levar ao IBAMA a emitir a licença prévia, a LP, que é a primeira das 3 necessárias para a operação do empreendimento. Com a licença prévia, você atesta, de fato, a viabilidade ambiental do empreendimento e permite não ter dúvidas mais com relação ao licenciamento. As etapas seguintes são burocracias e entregas que são feitas, mas não existe mais uma dúvida com relação a conseguir ou não conseguir as licenças, é simplesmente uma condição de atender as condicionantes colocadas pelas licenças. Então, como o Adilson colocou, o IBAMA faz uma primeira avaliação do estudo em termos de completude, né, e aderência ao termo de referência que foi feito. Isso estando ok, parte para o processo de audiência pública, né, e provavelmente vão ser algumas audiências públicas. É um rito necessário, saudável e importante para o processo. E se tudo correr bem, a gente imagina que dentro dos próximos 6 meses essa licença prévia ela possa ser emitida, né? E aí a gente tem todo um trabalho que já vem sendo feito com parceiros, investidores e operadores, que passa a ganhar um nível de atração maior, um nível de dedicação maior, justamente porque o porto deixa de ser uma dúvida do ponto de vista do licenciamento, né? Então, só reforçando aqui as características do porto, né? Ele é um porto multipropósito, né? A gente fez um estudo prévio ao licenciamento ambiental e aos detalhamentos de engenharia que estão sendo conduzidos agora, e identificamos o perfil de carga de todas as tipologias, né? Desde o grão, do fertilizante na importação, na via da contramão do grão, parte de combustíveis, a gente até prevê um berço dedicado à operação de gás natural, né, que eventualmente pode alimentar uma térmica e complementar aí o fornecimento de energia da região. Tem previsto um terminal de passageiros, que é um terminal que traz uma relevância aí nessa relação porto-cidade, de trazer um fluxo de turismo para a região, e a região da Serra é um grande atrativo aqui de turismo da região, né, e pode estar ligada ao porto de alguma forma, também nesse sentido, não de cargas, mas também de fomento do turismo. O terminal de containers, que é o âncora do projeto, né, são 2 berços dedicados ao terminal de containers, com profundidades aí de 17 metros, que permitem a operação da classe de navios 399, né, 399 metros. Hoje, alguns portos no Brasil, Rio Grande é um deles, mas não tem a condição plena de atender esse tipo de navio. Itajaí também tem uma dificuldade tremenda de fazer a manobra desse tipo de navio. Suape, no Nordeste, consegue. E Santos está numa tentativa de se adequar na geometria, nas profundidades, mas também enfrenta investimentos aí pesados em dragagens de manutenção dos seus canais para viabilizar esse tipo de operação, né? E esse porto ele já foi concebido prevendo esse tipo de navio, né? Então ele foi modelado de forma que esse navio seja plenamente operacional nas suas instalações, e a contrapartida de ter um custo operacional quase nulo com relação à dragagem, né? Então, hoje, para você ter esse tipo de condição de receber navios de grande porte nos portos brasileiros, a contrapartida é um grande custo de manutenção de dragagem dos canais, né? Então, de fato, o Porto Meridional traz um diferencial competitivo aí muito relevante nesse sentido, e foi um projeto aí pensado para os próximos 50 anos, né? Então, era um pouco da situação do momento agora que o Porto vem vivendo, e as perspectivas agora são as melhores aí no sentido de atender as solicitações de esclarecimento e complementações do IBAMA, fazer as audiências públicas, mostrar o projeto para a população e caminhar aí com os parceiros para buscar as cargas, os investidores e os operadores aí para fazer isso de fato virar uma realidade operacional, né? Fico à disposição aqui para qualquer dúvida e agradeço novamente a participação de todos. Obrigado. Convido o presidente da SIC Caxias ao palco, por favor. Adilson também, o Daniel, por favor, para o momento das perguntas.
Muito bem, estamos inscritos já para a primeira pergunta. O nosso coordenador da Diretoria de Infraestrutura, então, o Guilherme Sartor. Cadê o Guilherme? Guilherme, bom dia, Guilherme. Boa tarde, presidente. Boa tarde, senhores. Boa tarde a todos. De antemão, peço a palavra, primeiramente, para agradecer o empenho e a coragem em investir em um projeto tão grandioso e fazer com que a gente consiga fomentar e melhorar a competitividade do Estado frente a tantas dificuldades que nós enfrentamos, mas principalmente na dificuldade da logística. E a gente sabe que o custo da logística é o que inviabiliza muitos negócios aqui da nossa região. Indo nesse viés, sabemos que esse porto, em todos os âmbitos que nós andamos aí, em todas as nossas empreitadas, diversas vezes foram questionados ou desacreditados, né? Em virtude de que nunca vai sair, porque desde quanto tempo está vindo, e hoje, cada vez mais, ele vem se tornando realidade. Vocês comentaram a respeito de cerca de 90 dias para uma LAP, né, uma LP, e depois sabemos todos os entraves e todas as dificuldades que são inerentes a esse processo. Odeio quando me fazem essa pergunta, mas vou replicar ela em relação à estimativa de prazos. A gente sabe que isso são complicações excepcionais que não dependem de nós, e sim dos entes e dos órgãos públicos e todas as concessões envolvidas num projeto desse tamanho. Mas, pós LP, e sim indo para um processo de licença de instalação e sacramentando o poder iniciar as obras, qual é a estimativa de início e qual é a estimativa dos próximos passos? Sabemos também que há uma dificuldade enorme que essa casa debate muito e faz força, que são os acessos rodoviários, para que a gente possa manter a competitividade e chegar ao porto de uma forma segura, de uma forma célere, de uma forma adequada, porque gerará ainda mais movimentação de carga, e que tenho certeza que a SIC, como as demais entidades, estarão ainda mais imbuídas em tentar reformular, reorganizar e ajudar o governo do Estado para que a gente possa cada vez estar melhorando essa nossa malha e sermos mais competitivos. Mas peço, obviamente, pergunta desagradável, quais são as estimativas dos próximos passos em relação aos prazos? Bom, essa foi exatamente a pergunta que o presidente Louro aqui colocou logo na primeira indagação em relação ao projeto. O planejamento hoje indica uma condição de iniciar as operações primeiro trimestre de 2030. Teríamos esse ano de 2025 agora para as licenças, né? Ou seja, conquistar a LP, a licença prévia, num prazo de até 6 meses, é um pouco mais que os 90 dias que você colocou. Na verdade, existe um prazo aí mínimo para a realização das audiências públicas, né? Entre o anúncio da audiência e a execução da audiência, existe um prazo de 45 dias. O IBAMA tem um prazo de até 90 dias para fazer a análise do termo de referência em relação ao que foi feito no EIA-RIMA. Então, assim, dentro desse cenário, a gente imagina a LP sendo publicada entre 6 a 9 meses da data de hoje, né? Ou seja, idealmente ainda em 2025. Para a LI é um movimento mais simples, né? É um detalhamento das condicionantes que a licença prévia vai trazer em termos de execução de programas e medidas mitigadoras. Isso pode levar de 3 a 6 meses. Então, se tudo correr bem, a LI, que é o que permite o início das obras, é um cenário de 12 a 15 meses aí, da data de hoje, né? Então, a gente tem uma perspectiva aí de iniciar as obras em 26, e aí serem anos de 26, 27 e 28 de obra, e tudo correndo bem, 2029, final de 2029, começo de 2030, seriam os inícios das operações.
Muito bem, Daniel. Nós temos também inscrito aqui para uma pergunta, nosso diretor aqui da casa, o Guilherme Guila Sebem. Guila, onde é que tu estás, Guila? Bom dia, Guila. Bom dia, presidente. Bom dia, colegas empresários. Bom dia, nossos convidados. A primeira pergunta que eu tomo a liberdade de já trazer a resposta, a gente questionou o senador Heinz. O tema é Porto Meridional, mas ele é um senador da República. Ele nos representa no Senado Federal, que é a Casa Maior da República Federativa. E ele foi questionado nesta casa, quero compartilhar com os demais colegas empresários, sobre o posicionamento, as ações, a postura do Supremo Tribunal Federal e a observância do Senado, que é a casa democrática que deve colocar o Supremo Tribunal Federal no seu devido lugar de poder judiciário e não executivo e legislativo. Senador, foi muito objetivo, não estou aqui para falar em nome dele, só para compartilhar a informação que ele passou para nós, que são mais de 50 pedidos de impeachment de ministros do STF protocolados por senadores, todos eles arquivados sem levar a plenário a discussão dos senadores. Então, muitas vezes a gente tem o sentimento que o Senado está parado, o Senado está fazendo o que está dentro do alcance dele, e quero transmitir esse empenho do senador Heinz com outros senadores, que não importa a ideologia política, e sim colocar o STF no seu devido lugar, dentro do papel federativo, né, da interdependência, da relação independente entre os três poderes. Então, passada essa etapa, eu quero... fiquei feliz em ouvir vocês falando de que o IBAMA já está com o projeto em análise, e provavelmente as medidas mitigatórias todas identificadas, falando da questão ambiental e também da questão social. Quando a gente fala de uma obra dessa complexidade, a gente olha para a questão ambiental, que é o que pode permitir ou não a obra ocorrer e a operação, mas também as questões sociais que envolvem o contexto da cidade de Arroio do Sal. Então, que bom que já estão todas mapeadas as medidas mitigatórias e as ações compensatórias que se farão necessárias. Isso nos leva a acreditar que em 2030 a gente pode estar escoando a produção da serra via rodoviária até o porto, e do porto via marítimo. O que eu gostaria de entender um pouquinho mais é se dentro daqueles valores que o senador trouxe, que vocês trazem para a gente, fala-se específico do porto, ou a gente também toda a parte da infraestrutura. Porque nós sabemos que um porto meridional hoje em Arroio do Sal, nas condições atuais, seria inacessível para a Serra Gaúcha pela questão rodoviária logística. Então, só compreender se nesse período até primeiro trimestre de 2030 tem as intervenções, as obras viárias, muitas obras de arte viária, e também se dentro desse orçamento estimado está incluso a infraestrutura viária. Obrigado, presidente. Vamos lá. Eu acho que é importante esclarecer aqui os dois principais investimentos que a gente está licenciando, né? A licença do porto, o objeto a ser licenciado, ele contempla as instalações aquaviárias, né? Os berços de atracação, a grande obra que é o quebra-mar, para trazer o abrigo necessário para a operação dessas embarcações, a dragagem, que ainda que seja um local de profundidade natural favorável, existe uma necessidade de equalização do fundo, né? Então existe uma demanda de dragagem. Depois toda a parte da retroárea na qual vão se instalar as instalações de armazenagem, os equipamentos de carga e descarga, expedição, e toda a parte de redes, de utilidades e tudo mais, das quais os terminais vão fazer uso. E além disso, também está contemplado no projeto, em termos de investimento e licenciamento, a ponte sobre a Lagoa Itapeva, né, que é justamente a conexão entre a retroárea e o porto, a BR-101, que é a principal rodovia movimentadora de cargas da região. Agora, todos os investimentos que porventura se façam necessários para adequar as instalações viárias que chegam na 101, isso não é objeto de investimento do Grupo Porto Meridional. Isso pode ser feito via as concessionárias, vislumbrando um maior aumento de tráfego nas suas rodovias. Isso pode ser feito através do Estado, de uma política de desenvolvimento também, visando a melhor fluidez dos veículos que acessam o porto. E aí, dentro do investimento que está contemplado no porto, a gente tem duas óticas aí de execução, né? O primeiro é o investimento em infraestrutura,
no qual será de responsabilidade da autoridade portuária, né, do empreendedor, do grupo empreendedor do Porto Meridional. E depois você tem que monta um investimento de 1,5 bilhão de real. E depois você tem um investimento que vai ser executado pelos operadores, né? Pelo terminal de container, pelo terminal de grão, pelo terminal de líquido, pelo terminal de passageiros e assim por diante, que contempla a parte da superestrutura. E aí sim você tem os equipamentos, os berços de atracação, as correias transportadoras, todas as instalações necessárias para realizar as operações de carga de fato. E aí esse montante soma mais 4,5 bilhões de reais, no que totaliza o empreendimento com 6 bilhões de reais. Então, nesse momento da licença prévia, todas essas instalações estão sendo previstas em termos de impacto, em termos de licenciamento e compensações. Mas a partir do momento que o porto se consagrar com a licença prévia, cada terminal vai ser responsável por buscar a sua licença de instalação e complementar as obras com as suas necessidades e depois também ser responsável pela condução das condicionantes que vierem a ser estabelecidas na licença. Obrigado, Daniel. Mais uma pergunta, então, do nosso vice-presidente de indústria, Rubem Bisi, ele que também é um entusiasta do Porto Meridional. Bom, boa tarde a todos. Alô? Boa tarde a todos. Adilson, Cole e o Busnello, obrigado por terem vindo aqui, esclarecer as nossas dúvidas. O que mais nós temos enfrentado é uma oposição, vamos chamar assim, interna, um fogo amigo dentro do estado do Rio Grande do Sul, que é a questão do pessoal que está na metade sul, olhando o Porto como um competidor, né? E nós, como o presidente Louro falou, é mais um porto para vir melhorar a nossa infraestrutura. E o que eles têm levantado e divulgado é de que terá investimento público, que o Porto, por que investir lá e não investir no Rio Grande do Sul, no Porto do Rio Grande, que já existe, e também as vias de acesso, a questão de que vai ser usada a Estrada do Mar e os banhistas que lá, a maioria dos caxienses que vão para Arroio do Salles vão ser prejudicados em função do tráfego que vai ter de caminhões na Estrada do Mar. Ou seja, então eu gostaria que tu clarificasse de novo a questão do investimento. Tivemos até programa de rádios e de televisão falando que o investimento seria público. E vai ter também agora um evento do governo do estado declarando de utilidade pública uma área onde teremos a ponte, né, onde é que vai sair a ponte. Então, se tu pudesse dar uma clareada sobre investimento, rotas de acesso e o que é que vai causar de impacto realmente nos banhistas aqui, que a maioria tem casa lá em Arroio do Sal. E todo mundo se pergunta, vem cá, mas vai poluir a praia, os acessos, etc. Se tu puder aclarar isso aí, por favor. Tá, vamos lá. Obrigado, Bisi. Com relação aos investimentos, né? Então, como eu disse, não existe investimento público, né? Ainda que a gente demande uma série de autorizações públicas, né? Ou seja, o primeiro movimento para se instalar um terminal de uso privado no Brasil é você ter a anuência do Ministério de Portos, né? Pela Secretaria Nacional de Portos e Transportes Aquaviários. Então você apresenta o projeto, eles fazem uma leitura em relação à aderência desse projeto à política nacional portuária e, estando aderente, é dada essa anuência que permite você caminhar com as demais autorizações, né? O passo seguinte é junto à agência reguladora, a ANTAC, no qual você tem que apresentar certidões de regularidade fiscal, trabalhista, fundiária, ambiental e todo o memorando descritivo do empreendimento, né, com relação aos seus acessos, como é que vai se estabelecer a geometria do canal, a marinha em relação a essa autorização, a própria prefeitura, enfim, existe uma série de autorizações que são necessárias para você suportar esse processo na ANTAC, e aí sim a ANTAC, através da assinatura do contrato de adesão, reconhece você como aderente a todas as condições necessárias, né? A menos da ambiental, que corre em paralelo junto ao IBAMA, como está sendo feito agora. Então, acaba gerando essa confusão público e privado, porque o porto é um empreendimento privado, mas ele é um elemento de utilidade pública, né? Então o porto por si só, ele é para atender todos, ele não pode discriminar usuários, ele tem uma série de políticas regulamentadas que ele tem que seguir.
mas isso não quer dizer que ele é um ativo público, ele é um ativo privado, né? Então, essa eu acho que é uma dúvida que é sempre bom esclarecer, né? E o decreto de utilidade pública, ele nada mais é do que reconhecer isso e permitir que a gente, de fato, faça intervenções em áreas ambientalmente sensíveis, né? Áreas de preservação permanente, obviamente mediante aos impactos e as medidas compensatórias. Com relação aos acessos, isso é algo que vem sendo questionado, né? A grande obra do porto é com ligação à BR, né? Então, assim, hoje os caminhões já circulam pela BR-101. Na verdade, o que eles vão fazer é uma alça de ligação direta ao porto. Existe até uma conversa com a prefeitura, especificamente aí no âmbito da revisão do plano diretor, de estender esse acesso da ponte para usuários munícipes também, né? Isso é algo que ainda está sendo debatido, mas a concepção, a princípio, é um acesso meio que exclusivo ao porto de veículos de carga pesada, né? E aí você, eventualmente, pode fazer um uso compartilhado, mas não prejudica o fluxo viário do porto, complementaria com o acesso de munícipes também, mas isso é algo que ainda está sendo decidido pela prefeitura. Com relação à relação porto-cidade, né, que você colocou, Bis, essa também é uma preocupação, obviamente. O estudo teve muita atenção aí em entrevistar moradores, entrevistar as comunidades tradicionais que estão próximas, pescadores e tudo mais. Existe um grande apoio da população ao empreendimento, né? Todos enxergam como uma possibilidade de fato de desenvolvimento da região, de prosperidade, de geração de trabalho e renda, mas obviamente tem outros preocupados com o seu impacto, principalmente aí do ponto de vista do turismo, como é que vai se dar a condição de uso da praia de forma conjunta ao porto, né? E isso é algo que até é um ponto que a gente enxerga como positivo do projeto, né? Esses quebra-mares de rocha que são necessários para tornar a área dos berços de atracação dos navios abrigada, ele acaba tendo uma contrapartida que ele gera uma área não portuária também abrigada, né? Então, hoje no litoral ali, que vai de Torres a Tramandaí, basicamente é uma faixa de areia única, e bastante energética, né? São ondas ali durante o inverno, principalmente, com um clima de ventos ali bastante agressivo. Então você acaba tendo uma praia pouco balneável aí em grande parte do ano. E aí quando você coloca uma boa parte dessa frente do porto, ela vai ser abrigada, mas ela não vai ter uso portuário, né? Ou seja, você vai criar uma faixa de areia ali com uma área bastante calma do ponto de vista de balneabilidade e também do ponto de vista de segurança à navegação. Ou seja, você vai ter um ponto entre Torres e até Rio Grande, na verdade, que hoje você não tem nenhum ponto de abrigo natural para no evento de tempestade ou de algum tipo de clima mais severo. E aí esse espaço pode servir também para isso, né? Ou seja, fomentar aí um ponto de parada, eventualmente até uma marina pública. Isso são subprodutos possíveis de serem pensados ali, que vão fortalecer essa relação porto-cidade, fomenta o turismo e uso da população ali daquela área de praia, né? Daquela faixa de areia. Adilson, Daniel, juntamente com as considerações finais dos senhores, eu gostaria de ouvi-los falar um pouco sobre cabotagem, que vocês aprofundassem um pouco esse tema. Qual é o impacto que o Porto Meridional pode propiciar nesse aspecto, o quanto nós não exploramos de cabotagem no Brasil, né? Nós somos um estado extremo, dentro de um país continental, e que desloca tanto matérias-primas quanto produtos prontos de norte a sul, de sul a norte. Então, se vocês pudessem aprofundar um pouco qual é a influência que nós temos na cabotagem e também as suas considerações finais. O projeto é 100% alinhado com essa política de fomento à cabotagem, né? A cabotagem ela ganhou um impulso muito relevante no ano passado com a aprovação da lei chamada BR do Mar, que justamente traz uma série de incentivos e desburocratizações para viabilizar o transporte de cabotagem no Brasil. Como eu disse, o terminal de containers é o terminal âncora, né? É o principal terminal que foi identificado no porto, e pela condição do porto de ter a possibilidade de operar com os navios da classe pós-Panamax de até 400 metros,
ele é totalmente aderente a esse cenário, ou seja, o navio de longo curso ele faz uma parada e depois os navios de menor porte fazem alimentação para outros portos da costa que estão compatíveis com essas condições mais restritivas, né? E até por uma questão de demanda. Então, o porto se enquadra perfeitamente nessa política de ter um concentrador de cargas com capacidade de receber os grandes navios e depois distribuir aí via cabotagem para outros portos do Brasil em navios de menor porte e atender a esse mercado aí de forma com menor custo. Legal. Pessoal, mais uma vez, o nosso agradecimento aí ao senador Luiz Carlos Reis, que tem nessa casa sempre um ponto de apoio muito importante e vice-versa também. Nós o temos como um ponto de apoio muito grande. Eu acho que a tua descrição foi muito boa na tua apresentação. Ele é uma locomotiva dos nossos projetos aqui no Rio Grande do Sul e em Caxias especialmente. Agradecer a vocês também pela coragem de estar investindo, né? A gente sabe quanto é desafiador nesse país, quanto é difícil fazer as coisas acontecerem nesse país. E de nossa parte, tenha certeza que nessa plateia tem aqui muitos embarcadores e muitos recebedores de mercadorias e que proximamente vão fazer uso, sim, dessa estrutura maravilhosa e baixar custos e nos tornar muito mais competitivos em nível mundial. Muito obrigado a todos, uma produtiva semana para nós todos e que semana que vem nós estaremos aqui no mesmo horário, no mesmo local. Obrigado! O Banrisul está chegando aos 100 anos e segue se adaptando aos novos tempos, mas sem perder o que nos torna únicos: o compromisso com o crescimento da nossa gente. É por isso que entendemos quando um cliente quer um aplicativo na palma da mão ou uma conversa olho no olho. Estaremos sempre ao teu lado, entendendo que cada cliente é único, assim como o nosso banco. O Banrisul é um banco único, porque te entende. Somos fonte de proteção, parceria para confiar de olhos fechados, para descobrir o verdadeiro amor. Ao longo de 90 anos, gerações inteiras passaram pelo Círculo Saúde. Tivemos a honra de acompanhar de perto muitos capítulos de histórias únicas. E assim nossa trajetória se entrelaça com a sua. Cuidamos de você e de quem você mais ama. Vibramos a cada passo e criamos confiança uns nos outros. Somos preocupados e protetores. Somos exigentes, inquietos e inovadores. Nosso cuidado está em cada detalhe. Somos tecnológicos na medida certa. Humanos em tudo que fazemos. Cada transformação é uma extensão do nosso compromisso em te ver bem. Desde sempre, nossa missão é estar presente. Por onde você for, seremos a sua melhor companhia quando o assunto é saúde e bem-estar. Vamos continuar escrevendo essa história com você, criando laços para toda a vida. Círculo Saúde 90 anos. Uma vida toda de proteção e confiança. Fazer jornalismo e entretenimento que conectam os gaúchos e contribuem para uma vida melhor. Nenhuma outra empresa dá tanta atenção às coisas da nossa terra e ao dia a dia do nosso povo. Todos os dias informamos, debatemos e repercutimos episódios e fatos importantes do Estado. A RBS quer ser uma arena, dar voz, ser o grande talk tank de temas importantes para o nosso Estado. Queremos trazer assuntos relevantes para as nossas comunidades. Trabalho, educação, inovação e empreendedorismo. E assim construir conexões positivas que impulsionam a evolução.
E na busca por relevância e conexão com o público, o papel dos jornalistas e comunicadores é cada dia mais importante. Queremos ter as vozes mais relevantes e, para isso, estamos abertos a parcerias e novos modelos de atuação. A partir do humor e da música, levamos leveza e diversão para o público na programação da rádio e da televisão. A maioria dos grandes eventos que vêm ao estado são realizados com a RBS, tanto na promoção quanto na produção. Com a Globo, temos em nossa grade os melhores programas de jornalismo e de entretenimento, com as maiores audiências do país. Há 4 anos lançamos GZH, que hoje conta com mais de 100 mil assinantes. E a meta para o futuro é audaciosa. Queremos aumentar a carteira de assinantes digitais em 50% nos próximos 3 anos e amplificar a atuação de todo o nosso portfólio digital, principalmente no esporte e no entretenimento. Interativo e segmentado. O rádio é sempre atual, é instantâneo, é móvel e pode ser consumido em qualquer lugar. Otimista com a TV aberta no Brasil, a RBS está atenta ao avanço pós-TV digital HD, que prevê tecnologias para personalizar conteúdo, direcionar a publicidade e trazer ainda mais funcionalidades e qualidade. A evolução dos aparelhos de televisão vai acelerar o surgimento de novidades. E pode ter certeza, vamos acompanhar essa transformação. A força da RBS no mercado publicitário reflete nossa forte relação com os gaúchos. Queremos ser parceiros de negócios das marcas que atuam em nosso estado. Acompanhamos a evolução. Combinamos novas ferramentas com a tradição e a liderança dos nossos ativos. Simplificamos as decisões e, com a nossa visão 360, entregamos mais do que se espera de um veículo de comunicação. E tudo isso só é possível graças às nossas pessoas. Quem trabalha na RBS acredita na comunicação e na diferença que ela faz, seja nos negócios dos clientes, seja na evolução da sociedade. São as pessoas que fazem a RBS ser a RBS. Para a praia, casa e campo, com Marcopolo já tô pronto. É acessível, eu te garanto. Chega junto, é o nosso encontro. Pro cinema, exposição, quem sabe aquele jogão. Com Marcopolo, meu irmão conectado, eu não fico na mão. Estudar ou trabalhar, passar de volta pro lar. A Marcopolo estará lá, com segurança vou chegar. Brasil e mundo afora, confiando a toda hora. Minha passagem vou pegando, de Marcopolo já tô chegando. Embarque com a Marcopolo. Somos muitos e múltiplos, em vários cantos do Brasil e do mundo. Com paixão por trilhar novos caminhos, inspiramos e mobilizamos sonhos e pessoas, inovando e criando soluções para os desafios todos os dias. Vamos em busca de uma prosperidade compartilhada, que respeita nossas relações com o planeta e com as pessoas, que sempre tem espaço para mais. Uma nova ideia, um novo produto, um novo serviço, que cria um futuro sustentável em conjunto com um novo jeito de pensar e fazer a mobilidade. Somos formados por gente que sabe que num mundo tão dinâmico como o nosso, manter-se em movimento é fundamental. É assim que seguimos, com apetite pelo amanhã e muita coragem para viver o futuro. Incansáveis, inquietos, evoluindo para conectar pessoas e riquezas, gerando prosperidade. As empresas Randon agora são Randon Corp. Um amigo pra confiar, um parceiro para contar. Eu te entendo, eu te quero bem. Tem cartões pra você comprar, do cinema ao celular. Eu te entendo, eu te apoio, onde for. O Sicredi inteiro fica te esperando, pra te ver sorrindo, pra te ver sonhando. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar, é confiar, realizar. De jeito maneira, não é só dinheiro, é ter um parceiro. Eu sou o Sicredi, todo o Brasil inteiro.
abra uma conta no Sicredi. É mais que cartões, créditos, investimentos. É ter com quem contar ao seu lado. Aprender a desenvolver. Books, meu caminho eu vou fazer. Books, conhecimento pra crescer. Books, meu caminho eu vou fazer. Vou seguir um novo ritmo na minha batida, então pega a visão. Trocar, compartilhar, reinventar, sempre do meu jeitão. Sempre do meu jeitão. Aqui é cara e coragem pra fazer acontecer. Cheguei pra conquistar o meu futuro, eu vou fazer. Books, aprender a desenvolver. Books, meu caminho eu vou fazer. Books, conhecimento pra crescer. Books, meu caminho eu vou fazer. A UX é pra você, faz teu caminho, vem pra UX. Faça o vestibular, provas online, todas as segundas e quintas-feiras. Acesse ux.br e inscreva-se. Papai, é pra dar sorte. Deu certo, papai? Deu certo, filha. O crédito que gera o desenvolvimento transforma a vida de milhares de famílias. BRDE. É muito bom poder olhar para trás e ver de onde veio o meu resultado. A certeza de eu ter sido preparada para estar onde estou reforça que fiz a escolha certa. O dia em que descobri que poderia aprender tantas coisas novas. A satisfação de vivenciar projetos únicos que marcaram para sempre meu caminho. Quando me foi apresentado o futuro. Saber que meu aprendizado me ajudou a me tornar uma cidadã responsável com a sociedade, indo além dos livros didáticos. Eu era agricultora, porque ele era pedreiro, ferreiro, e nós fomos morar para nossa casinha. Então eu disse assim, o que eu vou fazer? Eu vou virar essa terra. Ali eu comecei a plantar em volta da casa e ele trabalhando, né, de pedreiro. Nós já tinha os 6 filhos. Plantava, vendia, fazia chimia, fazia pão, fazia tudo um pouco para vender, fazia sabão. Botemos ali uma bodeguinha assim, bem simplesinha. Nem interesse de fazer um mercado, aquilo estava só para dar um dinheirinho a mais na família, né? Ao longo dos anos, o Super Andreassa estabelece relações próximas e duradouras com clientes, funcionários e fornecedores. Expande os negócios na região e se consolida como uma das principais redes supermercadistas do sul do Brasil. O Grupo Andreassa cresceu junto à região, ao lado das pessoas. No decorrer do caminho, reunimos sonhos, multiplicamos conquistas. Somos hoje mais de 40 lojas e 4.000 funcionários, que atendem em média 50.000 clientes por dia, consolidados em 3 marcas: Supermercados Andreassa, Super Vantajão e Vantajão Atacado. Chegamos até aqui unidos pelo trabalho e uma certeza: nosso grande propósito é proporcionar uma vida melhor para todas as famílias. Jamais eu plantei aquelas pequenas plantas que deu produto pensando numa coisa tão bonita que é hoje.